E aí? Uou! Caralho, hein? Ó, vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu falei, vou ficar por último, é meu evento, né, cara? Quero fechar. Eu acho que eu me meti numa enrascada. Todo mundo mandou bem pra caramba e agora eu tô com uma baita responsabilidade. Durante esse circuito aqui, né, porque, enfim, chegamos aqui na última, eu pensei assim, vou falar pro Douglas que eu não quero mais a minha apresentação, eu vou falar de um outro jeito, eu vou mudar, porque, putz, os caras mandaram bem demais, Eu já sabia, porque quem eu chamei para cá são pessoas que eu me identifico verdadeiramente, né, e que eu imaginei que fossem complementar aquilo que é a mensagem do Conexão Varejo, tá? E assim, eu vou começar minha palestra falando sobre o Conexão Varejo, porque ele faz parte de uma história da minha vida que começa lá atrás, quando eu quebrei, né? Quando eu quebrei financeiramente, emocionalmente. O Diego falou sobre resiliência e assim, é muito doido, porque quando você está no fundo do poço, você está sozinho, por mais que você tenha uma rede de apoio. Porque as decisões que você vai tomar ali, elas vão te levar para o céu ou para o inferno. E você vai viver o céu e o inferno de todas as suas decisões. Eu vivi o céu e o inferno de todas as minhas decisões. E foi muito louco, porque no pior momento que eu estava vivendo, eu criei o Voa Vitor. Inclusive, como bom marqueteiro, eu já deixei desde o início e vai estar em todos os slides, os meus Instagrams aí para vocês seguirem. Eu vou disponibilizar, eu vou pedir para todos os palestrantes me mandarem os slides, e aí eu vou colocar no site, a gente vai dar um jeito lá, tá? Então, assim, vou contar um pouquinho da história do como nasceu a Conexão Varejo, porque eu acho que vai ser a argamassa de tudo que eu vou falar. Eu vou falar sobre jornada do cliente, eu vou falar sobre experiência de consumo, mas eu vou falar de uma forma prática, de uma forma mão na massa, que foi o que fez a gente chegar até aqui hoje. Esse projeto, ele tem alguns anos aqui, né? Mas ideia vale 5 centavos a bacia. Ideia não vale nada. Ideia, na prática, começa a ter valor. E aí a gente se esbarra numa série de dificuldades, numa série de empecilhos que muitas vezes também estão aqui. E aí é difícil chamar ele de Luiz Fernando, né? Porque para mim é o manga. Mas tá tudo bem. Os palestrantes que estão aqui são meus amigos, cara. A Carla a gente se conheceu pessoalmente hoje, mas faz uns 4 anos que a gente troca ideia sobre varejo. E hoje de manhã eu estava assim, cacete, velho. Que puta encrenca, eu tô ansioso, eu tô sem dormir a semana inteira. Cara, pra quê? Porra, de que vai servir isso aí no final das contas? Né? Por que eu vou usar tudo isso que eu estou fazendo? Por que será que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não prestei um concurso do Banco do Brasil e fiquei quieto? Porra, tinha tudo para ficar quieto. Eu fui no varejo. Tá, né? Aí me apaixonei, porque, enfim, eu não sou a cilada, eu sou o trouxa da história. E aí, esse lance de tirar ideias do papel e de fazer acontecer, e eu falei assim, não, tem um porquê disso tudo. Que vai muito de encontro com o que o Sandro falou aqui. Esse evento nasceu porque o meu propósito de vida, que também está relacionado com o que foi falado aqui, é transformar outras vidas. Só que isso dá trabalho, porque tinham 112 pessoas inscritas para vir aqui e vieram 40. Porque as pessoas dão muito mais valor, por exemplo, para o entretenimento do que para o conhecimento. O que não está errado, tá, gente? De se entreter, é importante. Falou muito bem disso, Luiz Fernando. Mas a questão é o quanto você investe, e aí o Diego falou, em você mesmo, todos os dias. Quer dizer, quanto você não é sugado por tela e por hábitos que não vão te levar a lugar nenhum, todos os dias. Eu tenho uma frase que eu gosto, que é o trabalho devolve. E ainda não devolveu para mim, tá? Vai devolver. Uma hora eu chego lá.
Eu já quebrei, eu já me reergui, eu já quebrei de novo, eu já quebrei emocionalmente, eu já quebrei financeiramente. E essa história não é só minha, né? Eu falo para vocês falando para mim, é quase que uma sessão terapêutica isso aqui. Né? Então esse evento nasceu de toda essa sede de falar assim, cara, as pessoas, a gente precisa se conectar, né? Por isso chama Conexão Varejo. E ele ia ser num hotel, e eu ia reservar um monte de coisa, e eu ia fazer isso, e o budget era 30 mil reais. Eu falei, cara, Vitor, porra, de onde você vai tirar 30 mil reais, meu amigão? Né? Tá, reduzimos o budget, chamei pessoas para o meu lado, inclusive uma delas é o Douglas, que está aqui, cuidando de tudo, e se não fosse ele, esse evento não existiria, se não fosse ele, essa empresa não existiria. É um cara que, 1h da manhã, diariamente, tô mandando as artes para você, porque ele trabalha durante o dia, e empreende à noite. Então, assim, o Lucas, que não está aqui, porque o Lucas é de BH, e a internet conecta a gente a algumas pessoas importantes, né? E o Lucas também é sócio no projeto, porque gente boa você dá participação, né? Você traz, só não tem o dinheiro, cara. Você quer? Eu tenho aqui uma ideia. E esse evento nasceu. E aí, durante o dia todo, eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou falar para essas pessoas um pouco da minha mensagem? É muito difícil sintetizar aquilo que a gente tem para falar em 30 minutos. Parece muito tempo falando, mas a hora que você sobe aqui, cara, 10 minutos passa assim, ó. Né? Como que eu vou sintetizar? O Ogilvy, né, que é um dos maiores publicitários, falava assim, cara, me desculpe o texto longo, se eu tivesse tempo, eu teria feito um texto mais curto. Porque a gente tende a ser prolixo, a gente tende a falar muito, a explicar muito, né? E é difícil sintetizar. Eu quero agradecer a presença de vocês, assim, do fundo do meu coração, é muito importante, vocês fazem parte do primeiro Conexão Varejo, de muitos. O segundo provavelmente vai ser lá em Sorocaba, lá está aí, a gente está conversando e vai rolar. Em abril a gente está namorando a ideia de fazer um no Japão. Pois é. Vocês veem, né, como uma ideinha, que não desiste dela, e você faz uma coisa que é muito importante, que é colocar a mão na massa. Vou fazer acontecer. Sabe, gente, a minha palestra ela vai ser dividida em 3 partes principais. Você, o seu cliente e o que fazer com essas coisas. Como que eu gerencio, como que eu me gerencio e como que eu gerencio a jornada e a experiência de consumo do meu cliente. Esse dado é muito importante e, ao mesmo tempo, muito assustador, né? 17% das pessoas apenas têm metas e se comprometem com as metas. Né? Por que isso acontece? Por que as pessoas tendem a não ter metas? Por que elas tendem a não ter metas? Porque a gente tem mais medo de fracassar do que vontade de ganhar. Então, quando a gente enfia uma meta na nossa cabeça, quando a gente não bate, a gente se frustra e a gente não quer se frustrar. É mais fácil, né? Como eu pensei hoje de manhã. Por que eu fiz isso, cara? Por que é sábado? Eu não bebo mais, né? Mas eu poderia fazer qualquer outra coisa. Subir ali no Farias, comer uma porção. Né? De vez em quando pode. Então, assim, a gente não coloca a meta porque, de fato, a gente tem medo de fracassar e a gente tem muito mais medo de fracassar do que vontade de ganhar. E eu enfiei na minha cabeça que eu ia tirar esse evento do papel, que eu ia fazer ele acontecer e que eu ia atingir as minhas metas, porque em 2017 eu estava no fundo do poço com depressão e a única pessoa que estava do meu lado era minha mãe. E eu estava no fundo do poço com depressão porque eu tinha quebrado. Não foi porque eu simplesmente quis ficar triste. Ninguém quer, né? Quem que quer ficar triste? Quem que quer ter depressão? Quem que quer quem que faz essas escolhas? Mas lá atrás, quando eu quebrei, eu tive poucas e boas pessoas do meu lado, mas foi lá que eu percebi o quanto eu sou sozinho. E o quanto as minhas decisões é que vão me levar para frente ou para trás, e vão me levar em direção ao meu sonho ou em direção oposta a ele. Né? Então, eu fui adquirindo, porque isso é treinável, né? A gente vai treinando o quanto a gente quer ter de sucesso, versus o quanto a gente está trabalhando, e o quanto a gente está estudando para aquilo, e o quanto a gente está ficando um pouco menos na rede social e mais na frente de um livro, ou então o quanto a gente está deixando de ver um Reels ou um TikTok e está vendo, de repente, um podcast ou uma palestra. Né? Então eu comecei a botar a mão na massa
enfiar na minha cabeça que eu só ia bater as minhas metas, independente de quais fossem elas, se eu fizesse por mim. Ninguém ia bater as minhas metas por mim. Porque as pessoas têm as metas delas. Porque as pessoas têm os interesses delas. E elas se motivam pelas coisas delas, não pelas minhas. Por mais que essas pessoas me amem, por mais que essas pessoas queiram o meu bem, elas se motivam pelas coisas delas. E foi essa concepção e foi esse despertar que me fez entender que se eu não desse all-in, né, se eu não colocasse todas as minhas moedas em jogo, eu não ia me recuperar, nem da depressão, nem do financeiro, eu não ia construir nada. E, cara, eu tenho um sonho pra caramba. Tenho um sonho, por exemplo, de comprar uma lancha. Ué? Não é? Porque é velho não, né? Ainda não. Mas é o seguinte, eu tenho sonho pra caramba e ninguém vai realizar eles por mim. E eu não quero ser o cara que maldiz o outro que está ali. Puta carro da hora, não precisava ostentar. E o desfrute? Ou vai dizer para mim que você não posta no Instagram quando você come uma coisinha um pouquinho mais cara? Para, cara. Só é ostentação porque não é você. Né? E eu comecei a tomar essa consciência, cara. Para de ouvir as pessoas que estão reclamando. Para de ouvir as pessoas que estão reclamando da política. Para de ouvir as pessoas que estão do teu lado e não estão te trazendo absolutamente nada. Bota a mão na massa, vai viver tua vida, cara. Cuida da tua vida, para de cuidar da dos outros. E esse é um recado, já fica, né? Cuida da sua vida, entendeu? Porque é ela que importa para você no final das contas, porque com ela, ruim, você não cuida da vida de ninguém, nem das pessoas que você ama. E aí eu pensei nisso aí, ó. Eu sabia que fazer esse evento aqui, ou transformar vidas, ou conseguir clientes, não seria um trabalho a curto prazo. Tem duas pessoas aqui, algumas pessoas nessa sala aqui que me conhecem, foram meus alunos, ou, enfim, já trabalharam profissionalmente comigo, e tem pessoas que eu nunca imaginei que poderiam confiar no meu trabalho, porque eu sempre me diminuí quando eu precisava mostrar o quanto eu era bom naquilo que eu fazia. Porque um cara de 1,65 m de altura, todo tatuado, né? Gigante. O que esse cara tem de credibilidade? Cadê a barba branca? Né? Como que eu vou mostrar na contramão dos outros consultores em gravata? Porque a primeira vez que eu estou, para você ter uma ideia do quanto esse evento é importante, eu estou de camisa. Isso aqui, da Hobby, que inclusive é patrocinadora da Belo Corte. Né? Esse evento é muito importante para mim, eu coloquei até uma camisa. Eu estou de roupa nova. Né? Cabelo novo, para quem me conhece há pouco tempo aí. Shape 12 quilos mais magro, dá licença. Mas, isso aí também faz parte do meu longo prazo. Isso também faz parte do meu longo prazo, do Corpo São Mente Sã, e quem convive comigo sabe que eu estou lá. 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6, estou postando todo dia. Estou lá. Né? Porque é assim que funciona. Só que eu só consigo bater o 1 de 6, o 2 de 6, o 3 de 6, o 4 de 6, porque eu tenho esse cara aqui, ó. Eu sei exatamente onde eu quero chegar e também não tenho problema nenhum em mudar o plano se for necessário, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sei exatamente que daqui uns anos o Conexão Varejo vai ter 4.000 pessoas na plateia e vai ter. Sacou? E eu vou fazer isso acontecer. Porque um cara que saiu do nada, que estava quebrado, com depressão, e transforma a vida, por que eu não vou conseguir? E eu estou falando isso de mim para você pensar no quanto você, às vezes, se deixa de lado e não confia no potencial que você tem de fazer as coisas acontecerem. E parte disso reflete na sua venda, porque quando você está na frente de um cliente, você não confia que você pode vender para o cara. Né? Porra, então, se eu tenho meta a longo prazo, se eu tenho um propósito de vida, consequentemente, eu tenho mais comprometimento com o que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho mais comprometimento do porquê eu tenho que levantar da cama hoje, mesmo sem vontade. Do porquê, por exemplo, na quinta-feira passada eu queria pedir esfirra e ficar quieto, eu fui fazer o segundo treino do dia. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar. Tá, beleza. Isso aqui é uma coisa que você tem que aprender. Eu sei que o Luiz Fernando veio aqui e falou sobre saúde mental, eu não quero ir na contramão dele não, mas às vezes você tem que aprender a dormir no barulho.
No barulho que faz aqui dentro, tá? Né? No barulho que faz aqui dentro. Porque não tem o que fazer. Não tem como antecipar. Eu não tenho como chegar. Eu recentemente fechei contrato com um cliente do Japão. Cara, a minha voz chegou do outro lado do mundo. Começou com uma depressão, tá? Mas também começou com eu confiando naquilo que eu sei fazer. E ela só chegou lá. E vocês acham que eu estava assim, tranquilo? Eu estou nervoso aqui de falar com vocês. Quando foi a hora de eu falar no Japão, eu falei, como é que será que vende no Japão, cara? Né? Como que é a cultura de compra lá? Inclusive, estava comentando com a Carla antes da gente começar aqui, que assim, lá vendedor não tem comissão porque eles batem meta por honra. Aí eu falei, tá. E como é que você motiva esse cara quando ele está na bosta? Se não é com dinheiro. Ah, Vitor, é com climas, teorias motivacionais. Tá, cara, mas e aí, e na prática? Como que é isso? Como que você fala pro cara assim, meu amigo? Não fala, né? Aí eu conversando com a Cris, porque a Cris, que é essa cliente minha do Japão, ela nasceu lá, veio para cá, voltou para lá, enfim. E ela falou, Vitor, sabe qual que é o maior desafio? Porque o empresário japonês contrata vendedor brasileiro, que mora lá, para atender a comunidade brasileira, e trata vendedor brasileiro como o vendedor japonês. Falei, por isso que ele está vendendo. Né? Você não quer pagar comissão para brasileiro, meu amigo? Não. Mas o ponto é, por que a minha voz chegou lá no Japão? Porque quando eu comecei meu canal no YouTube, eu ouvia, porque o cancelamento ele começa na sua casa, né? Quem que é você para falar? Né? Eu ouvia dos meus amigos, de alguns dos meus amigos, da minha família, de algumas pessoas da minha família, assim, você agora é blogueirinho? O que você está fazendo na internet? Quem que vai pagar? Quem que vai fazer alguma coisa? Quem que vai querer te ouvir? Aqui tem 40 pessoas me ouvindo. Né? E que saíram de casa no sábado para poder me ouvir. E esse barulho que minha cabeça fazia, que todos os dias falava para eu desistir, foi o mesmo barulho que me fez chegar até aqui, porque eu aprendi a dormir na porra do barulho. E andar todos os dias um passo, 1%. Todos os dias. Todos os dias. Aprender com os meus erros. Né? Eu sou consultor de varejo. Eu dou mentoria para varejo. Na pandemia, as lojas fecharam a porta. A minha renda vinha de lá. E aí? Como que eu me reinvento? Virei para o Matheus, um grande amigo meu, que foi meu VR, foi meu subgerente, e falei assim, Matheus, eu vou lançar um curso, cara, e eu vou fazer ele online para a galera que está em casa, mas eu vou fazer de graça. Ele falou, você está maluco? Cobra pelo que você está divulgando, cobra pelo seu conhecimento, monetiza isso aí, você precisa de dinheiro, você está em casa. Aí eu falei, né, melhor eu cobrar sobre isso. E aí nasceram os cursos, nasceram as mentorias online, tudo no barulho. Porque na pandemia era mais fácil eu ficar com o edredom até em cima na cabeça e não tomar decisão nenhuma. Era mais confortável, seria mais confortável. Né? Ou talvez não, porque daí eu não tinha dinheiro para comprar comida. E aí, antes de eu falar da jornada do cliente, apesar de eu já ter falado bastante sobre mim, eu vou falar quem sou eu. Eu tenho 35 anos de idade, eu trabalho no varejo desde os 12, eu comecei trabalhando como auxiliar de estoque de uma loja de brinquedos, aqui em Itu. Eu passei por todas as áreas do varejo. Eu criei a minha primeira marca de roupa com 26 anos. Ela deu muito certo, porque a verdade é que quando a gente encerra um ciclo, a gente costuma dizer que aquilo não deu certo, né? Deu certo, cara. Porra, deu certo pra caramba. Eu comecei no primeiro ano vendendo 18 camisetas, maravilhosas 18 camisetas, em novembro de 2014, e em dezembro de 2015 a gente vendeu 3.600 camisetas, dentro de um mês. A mesma empresa que vendeu 18. E aí eu falei, caramba, velho, vai rolar. 3 meses depois, eu estava num hotel, no Rio de Janeiro, com o carro da Globo, indo me buscar, para colocar as minhas roupas e dar palpite em figuração de novela. Em figuração não, em figurino. Tá bom, né? De novo. Por quê? Um tempo depois, eu quebrei. Eu quebrei porque eu não soube
administrar o meu próprio negócio, porque eu coloquei na frente do estudo e do comprometimento com a minha cabeça o meu ego. E eu perdi para ele. A gente nunca ganha quando a gente coloca o nosso ego na frente. Nunca. Nunca ganha. Eu quebrei, em depressão eu criei, comecei a criar a Santa Paciência, que depois virou Escola Propulsão, que daí veio para a Conexão Varejo, Mentoria 3x, que inclusive está aqui, ó, essa é a minha mentoria, esse QR Code dá direto no meu WhatsApp, quem me chamar vai ter desconto na mentoria, porque sim, eu sou marqueteiro, e eu estou o tempo todo vendendo. E vocês também, né? Só às vezes vocês não caíram na real. E tudo isso aconteceu. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje, de diversas coisas, e eu decidi começar a palestra falando sobre mim e falando sobre você individualmente, para você entender que o seu cliente só vai comprar de você se a hora que ele estiver olhando no teu olho, ele sentir que você quer vender para ele, ele sentir confiança, ele sentir que você vai transformar algo na vida dele. Caso contrário, meu amigo, ele vai comprar de outro. Ou você acha que só tem você fornecendo? Seja lá o que você vende. Pouco importa. Pouco importa. Então a gente vai para a jornada. Dada essa mega introdução, a gente vai para a jornada do cliente. Está fazendo sentido aí? Quem aqui já me conhecia? De qualquer que seja. Caralho. Não, tem aqui, ó. Tá até meu barbeiro está ali, ó. Olha como eu estou bonito. Eu estou, obrigado. Gente, a jornada do cliente. Para falar da jornada do cliente, eu vou começar a falar de um ranking mental. Quando você está na sua casa e você decide que você precisa de algo, ou você identifica que você precisa de algo, ou quer algo, automaticamente você começa a fazer um ranking mental. Como que funciona esse ranking? Eu coloco na minha cabeça assim, lá tem estacionamento, não tem estacionamento, a última vez que eu fui bem atendido, me falaram mal, entro no Instagram, não tem foto, a foto está mal tirada, não parece ser limpo. Você começa a fazer, isso às vezes demora alguns minutos. No meu caso, que sou o rei da dúvida, eu fico horas olhando o que eu vou comer, por exemplo. Mas acontece com todo mundo. Quem é que já se pegou fazendo esse ranking? Eu não sei se eu vou lá, eu acho que eu vou no outro, porque o outro talvez eu vá ser melhor atendido. Tá. Se você faz, por que o seu cliente não faria? Por que o seu cliente não olharia para todos esses critérios quando ele vai escolher comprar de você? Por exemplo, se você chamou ou não chamou ele pelo nome. Né? Porque a gente quer ter uma empresa inesquecível, a gente quer ter uma empresa que bate meta, mas chama o cliente de ou, de campeão, de amigão, de querida, de amada, de fio jovem. Entendeu? Amore. Puta, amor é de fuder. Então, gente, se você faz esse ranking quando você vai comprar, por que o teu cliente não faria esse ranking? Por que ele, na hora de consumir de você, de comprar de você, ele não lembraria quanto tempo você demorou para responder ele? Ou então, por que ele lembraria de você se a única coisa que você fez com o seu cliente foi trocar o dinheiro dele por produto? Porque, em tese, isso seria vender, né? Mas um cara que vai numa loja e troca o dinheiro dele por produto puramente, ele tem motivo para voltar lá? Não, né? Não, porque essa loja não vendeu nada para ele. Ela só trocou o dinheiro por produto. A jornada do cliente começa antes dele entrar na loja, justamente porque ele começa a fazer esse ranking mental. O atendimento ao cliente ele começa antes do cliente estar na loja, justamente porque o cliente, quando ele vê um post no Instagram, quando ele vê uma rede social, ou quando ele vê um anúncio seu, esse cara está pensando assim, será que essa empresa consegue ou não consegue me atender? Ou atender as minhas expectativas, por exemplo. E nesse momento, ele já está se sentindo atendido ou não. Talvez ele não esteja se sentindo mal atendido, mas ele com certeza já está se sentindo atendido ou não atendido por você. Certo? Então, até, existe um estudo que diz que são necessários 11 impactos para um cliente tomar uma decisão de compra. Eu odeio falar no microfone, cara, porque eu fico fazendo assim, aí fica uma merda. Mas eu vou aprender, tá? Como eu aprendi bastante coisa. Então é o seguinte, se um cliente chega numa loja, é chamado de oi, ou campeão, amore, seja lá o que for, e não teve nenhuma experiência, por que ele voltaria? E aí, retomando o lance da jornada, este cara
começou a se sentir atendido ou não por você quando ele foi impactado pela primeira vez, e aí ele recebeu 11 impactos e falou assim, ok, vou dar uma chance para ele. Aí quando ele chega perto da tua loja, a equipe fala, olha lá o caroço. Ou então quando ele entra em contato com a tua empresa, você fala assim, eu estou sem tempo. E sabe o que é muito louco? Porque a gente ficou cheio de tempo quando entrou a pandemia, que a gente não tinha mais cliente, aí sobrava tempo, aí a gente falava assim, caralho, cadê os caras? Por que esses caras não estão comprando de mim? Por que esses caras não estão aqui? Cadê? Por que eu não anotei o nome do cliente? Por que eu não fiz um CRM? Por que eu não... Por quê? E aí você se arrependeu do monte de coisa que você não fez quando você teve a oportunidade de fazer com o seu cliente, porque aí não tinha cliente. Não existe caroço quando não tem cliente, certo? Existe caroço quando está sobrando. Ou então quando você acha que está sobrando. Então, tudo isso faz parte do início da jornada do seu cliente decidir comprar com você ou não. Né? E essa jornada é eterna. Por que essa jornada é eterna? Porque a venda acaba quando o cliente sai da loja? Não, né? E aí é chovendo molhado, ela não acaba. E por que ela não acaba? Porque ele continua, ou deveria continuar, sendo impactado com a sua loja, com a sua marca, com a sua empresa. Como que ele vai ser impactado? Porque você vai estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. É assim que funciona o marketing. Fazendo com que ele comece a despertar desejo de comprar com você. Tá? Então, se a jornada é eterna, meu atendimento nunca acaba. Se o meu atendimento nunca acaba, o que eu preciso ter? Processo de atendimento. Como que eu aumento o meu funil? Como que eu faço o meu cliente me ver? E aí eu queria que vocês imaginassem o cliente no centro da operação, bem no meio mesmo, e um monte de setas saindo dele. Cada uma dessas setas é um ponto de contato. O ponto de contato são os lugares onde o seu cliente te vê. Seja uma sacola, seja uma embalagem de presente, seja um post no Instagram, uma divulgação patrocinada em alguma rede social, alguém usando a sua marca, alguém te recomendando, um outdoor, um bazar. Todo lugar que o seu cliente pode te ver é um ponto de contato. Tá? Você sabe quais são os pontos de contato que sua empresa tem com o cliente dela? Se eu perguntar assim para você, aonde que está a maioria dos seus clientes? Vitor, deve estar no Instagram, né? Tá todo mundo lá? Tá todo mundo lá. WhatsApp. Tem gente que é no Google, tem gente que é no LinkedIn. Essa gente do Japão me descobriu pelo Google. Se eu não estivesse no Google, eu não estava atendendo lá. Então, você tem que entender quais são os pontos de contato do seu cliente e trabalhar esse ponto de contato. Isso a gente chama de funil de venda. E eu falei que o Douglas ia me matar quando eu colocasse uma imagem, porque eu coloquei a imagem de um funil. Parece um coletor menstrual. Mas foi o que eu achei. Eu coloquei no remove.bg para poder excluir o quem nunca, né? Campeões do Canva. Cá estamos nós. Mas agora eu tenho designer, né? Cara, o funil de venda, essa expressão é muito usada na internet. Né? Quando você fala de funil de venda, você fala, não, internet, marketing digital, marketing digital. Para de pensar que tudo é digital. O teu cliente é físico. Beleza? O teu cliente é isso aqui, ó. Carne, osso. E ele está também no ambiente digital. Mas ele não é o ambiente digital. Tá? Então, pensando no funil, eu quero que vocês lembrem dos pontos de contato. A primeira fase, a primeira etapa do funil, lá em cima, que é onde está a maioria das pessoas, chama awareness, né? Que são pessoas que, de alguma forma, conhecem a sua marca, já ouviram falar da sua marca, enfim, viram em algum lugar, viram numa sacola, no outdoor, sabem que a sua marca... Quando eu falo marca, vocês transferem para o conhecimento de vocês aí, empresa, loja, sei lá, seja lá o que for. Então, quando ele foi impactado com a tua marca, ele sabe que ela existe. É assim, né? É assim. Então, desculpa, galera, eu sei de marketing, não sei de microfone. E aí, quando ele descobre a sua marca, de alguma forma, ele já entrou no seu funil. O que talvez você não saiba é que ele está lá. Se você conhece melhor os pontos de contato do seu cliente, você começa a trabalhar os pontos de contato para que, de alguma forma, ele se convença a ir para outra etapa do funil. Que é uma etapa que eu chamo de consideração, é quando esse cliente vira e fala assim, compraria dele. Visitaria a loja dele, comeria no restaurante dele.
ele começa a te considerar. Ele ainda não comprou de você. E ela é a segunda etapa do funil, porque também nessa etapa, normalmente, quando o seu marketing é bem feito, você tem bastante gente ali. Tá, você desce um pouquinho mais, você tem quem? Cliente. Não são os melhores, não são os mais fiéis, não são os que te respondem sempre no WhatsApp, mas eles estão lá. Eles existem, eles compram de vez em quando, eles estão lá, você sabe que, pô, esse cara de vez em quando está por aí, às vezes uma vez no ano, eu acho que você já comprou com a gente. É esse cara que está ali no funil. Depois, a próxima etapa são os seus clientes mais fiéis, os clientes que estão lá sempre, que comem e tal. Beleza. Depois disso, a última etapa do funil é qual? Os fãs. O cara que te defende na roda. Falou, o quê? Compre lá, por favor. É lá que é o lugar de você comprar. Tá bom, e qual que é o grande lance desse funil? É você entender que quanto mais pessoas você coloca aqui, mais pessoas você vai ter aqui. Tá, Vitor, beleza. Mas como que eu faço para colocar pessoas aqui? Estando nos pontos de contato, de maneira coerente. Para isso eu tenho que saber quem é o meu público-alvo. Eu tenho que saber como que ele é o Globo Repórter, onde estão, como se alimentam, né? Como eles vivem, quais são os hábitos deles, como eles caçam. Eu não sei se vocês sabem, mas o lance de você comprar e vender coisas vem da sobrevivência, né? Então, quer dizer, eu compro, eu vendo, porque eu preciso sobreviver. O meu cliente, quando ele decide comprar de mim, é um instinto. É daí que vem os gatilhos mentais, mas aí é só no pago. Não é na paga. Tá? Então, eu preciso estar nos pontos de contato do meu cliente de forma coerente. Ele precisa não só saber que eu existo, mas ele precisa considerar comprar de mim, e aqui fica uma dica muito prática que talvez a grande maioria de vocês entenda, que é assim, ó, não entre na friend zone do seu cliente. Tá? O que é? Alguém aqui não sabe o que é friend zone? Eu vou explicar o que é friend zone. Friend zone é a zona amiga. Sabe aquela menina ou aquele cara que você quer de todo jeito ficar? E daí ela vira para você e fala assim, não, mas a gente é só amigo. Pois é, a friend zone é quando você passa do ponto, ou virou amigo demais de fato, ou aquela pessoa perdeu o interesse de você porque você não despertou nela nenhum tipo de desejo. Então você não pode entrar na friend zone do seu cliente, você precisa estar nos pontos de contato de forma coerente. Cara, eu quero vender para você de forma intencional. Branding, quem faz é Coca-Cola. Você tem que bater meta. Ah, mas eu não faço branding? Faz. Faz junto com a venda. Não ache que branding só, e essa palavra maravilhosa, vai trazer cliente para o seu negócio. O que traz cliente para o seu negócio é o que fez esse evento existir, mão na massa. Sempre vai ser. Tá? Você vai fazer branding, sim. Não vai falar, você falou que não precisa fazer branding. Você precisa fazer, mas você precisa fazer de maneira coerente. Se eu perguntar para a grande maioria das pessoas, elas não sabem quem é o público-alvo delas, elas não sabem qual é o hábito de consumo, como que essas pessoas tomam decisão, em qual redes sociais eles estão. Não sabe. E se não sabe, não está de maneira coerente no topo de funil. E aí tem menos pessoas considerando, portanto, tem menos pessoas comprando, portanto, eu tenho menos fãs. O atendimento começa antes do atendimento. Tá? Alguém aqui ainda duvida que o atendimento começa antes do atendimento? Não dá. Agora sim a gente entra na experiência. Vitor, mas ok. Durante toda essa etapa eu não proporcionei experiência para o meu cliente. Você proporcionou uma expectativa de experiência. Ele ainda não sabe como é comprar de você na teoria. Ou então ele até teve uma experiência com você, mas ele parou de ter essa experiência com você. Tá? Ele vai voltar a ter essa experiência com você quando ele voltar a comprar ou considerar comprar de você. Por isso é importante que você esteja no lugar certo. Posicione o seu funil de vendas onde estão os seus clientes. Se eu, Vitor, posicionar o meu funil de vendas, eu não estou falando só de marketing digital, quero reforçar isso, tá? Se eu posicionar minha comunicação aonde eu acho que os meus clientes estão, eu acho que você também não vai bater meta. Então, eu preciso entender onde está o meu cliente, para daí começar a converter ele, para daí sim pensar em experiência. E quando a gente fala de experiência, a gente fala de uma coisa muito importante que é, vamos virar a Disney. Não.
Esse é o problema da grande maioria das pessoas. Elas acham que proporcionar experiência está relacionado com algo inatingível, surreal. E não. Chamar o cliente pelo nome num mercado onde ninguém chama o cliente pelo nome já é proporcionar experiência. Entrar em contato com o seu cliente no dia do aniversário dele já é proporcionar experiência. E na mesa do seu cliente, quando ele está comendo e fala, cara, você está sendo bem atendido? Fez sentido para você estar aqui? Já é proporcionar experiência. Entendeu? O básico, a experiência, ela é o básico antes de você, por exemplo, fazer um papel higiênico com o logo da sua loja. Por que é? Porque as pessoas estão ali preocupadas com como que eu vou fazer o meu cliente não esquecer de mim, fazendo o básico. Fazendo esse cara gostar de você. Porque o seu produto ele encontra na loja da esquina, cara. Ou no site da esquina. Ele não precisa comprar de você, ele escolheu comprar de você. Quem precisa do cliente somos nós. E é exatamente por isso que a gente tem que honrar o cliente que a gente tem. Todos os dias. E agradecer, obrigado pela compra, volto sempre. Esse ato, tem lojas que nem levam o cliente até a porta. Caralho, cara, já minha mãe me ensinou que quando você leva uma visita até a porta, ela volta sempre, né? E aí eu trago isso para a minha vida. Quando eu quero que um cliente volte, e eu quero que todos os meus clientes voltem, eu levo ele até a porta. Vitor, eu presto o serviço, como que eu levo o meu cliente até a porta? Se despedindo, agradecendo. Agradecendo de verdade, tá, gente? Porque se vocês todos trabalham com meta, a grande maioria de vocês já ficou devendo para a meta por, sei lá, R$1.000. E aí você se lembra do, putz, eu devia ter oferecido aquele produto adicional. Se eu tivesse anotado o contato de mais cliente, talvez eu tivesse mais cliente na minha base. Quer dizer, a gente valoriza o que a gente não tem, né? Não é só com o cliente. E aí, quando a gente fala de experiência, a gente fala do quê? Esse é o melhor clichê do mundo. Essa frase é do Seth Godin, que é, para mim, um dos pais do marketing, contrariando o Philip aqui, que é um do... Ele tem um livro que chama Isso é Marketing. O cliente ele não compra prego e martelo, ele compra quadro na parede, né? E assim, é o básico do básico, porque é óbvio que quando eu vou numa loja de ferramentas, sei lá, eu não quero saber qual é a marca do martelo, ou se o martelo é legal, se ele não é legal, se o cabo dele é de madeira, se o cabo dele é de inox, de plástico. Eu quero só colocar o quadro na minha parede. Né? Vai fazer diferença para mim o produto, a qualidade, o quanto aquele produto me oferece de benefício, de vantagem, de diferencial e tudo mais, quando eu entender que aquele produto resolve o meu problema. Enquanto eu não entender que aquele produto resolve o meu problema, tanto faz o que é aquele produto. Tanto faz. Pouco me importa. Porque eu não sou especialista naquilo que eu compro, eu sou especialista naquilo que eu vendo. E o seu cliente não precisa ser especialista no seu produto, quem precisa ser é você. Ué, não estou falando grego, né? Eu antecipei, eu não manjo, esse negócio de palestra que é foda. Não entre, tá? Então, seja intencional. Seja intencional em tudo aquilo que você vai fazer dentro do marketing. Posicione o seu funil, ofereça a melhor experiência possível. Se a sua equipe não entende a importância, por exemplo, de chamar um cliente pelo nome, eles não vão vender. Eles não vão chamar o cliente pelo nome. Se a sua equipe não entende a importância de atingir metas, eles não vão atingir meta. E não é a importância para você, é a importância para eles. Pouco importa para o teu vendedor se ele bater meta, você vai pagar a sua parcela do seu financiamento ou o seu aluguel. Importa para ele. Se ele bater meta, ele vai pagar a parcela do financiamento dele ou o aluguel dele. Ele está cagando para os seus interesses. E ele está mesmo. Aí você vai falar, não, Vitor, os meus vendedores se importam comigo. O que eu estou querendo dizer é que no final das contas, lembra que eu falei que a gente está sempre sozinho? A gente se motiva pelos nossos motivos, quando a gente precisa fazer algo. A minha equipe só vai vender mais se eu treiná-los para entender o porquê eles precisam vender mais. Não só treiná-los para vender mais. Tá? Eles não são japoneses, né? Porque, né? Se for, alguns são... O Júnior é japonês. Desculpa. Que, inclusive, o Júnior é vendedor
lá da Bulldog. Então, gente, a equipe precisa sempre entender e constantemente entender que eles precisam se importar. Sabe só que o mais difícil de tudo, é a sua equipe se importar com algo. Tem uma frase, eu ouvi ela da Juliana Junqueira, mas essa frase é assim, ó. Eu posso te ensinar qualquer coisa, mas eu nunca vou conseguir te ensinar a se importar com alguma coisa. Isso é seu. E aí, quando a gente vai contratar, a gente contrata muitas vezes por especificações técnicas, manja vender, fala bem. Eu acho que habilidades como essas você desenvolve muitas vezes, né? Agora, essa pessoa se importa com ela mesma, né? De maneira genuína. Como que é? Eu costumo fazer perguntas numa entrevista como: você namora, é casado? Você tem sonho? A pessoa fala: não tenho sonho. Então, cara, sinto muito. Eu sinto muito mesmo, mas eu não sinto muito porque eu não vou te contratar, eu sinto muito por você. Eu não vou te contratar, mas eu sinto muito por você. Porque quando você tem algo que te move, e não importa o que seja, se é comprar uma CG Titan para fazer randandandam, papapá, ou se é comprar um iate. Mas eu já passei da CG Titan, né? Eu só parei de andar de moto porque não dá pé. Então, gente, não importa o tamanho, eu quero pessoas do meu lado que tenham um propósito de vida, que saibam o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. E eu não estou falando que o propósito, de fato, precisa ser algo grandioso, porque eu não meço a dor do outro, eu não meço o propósito do outro, eu não meço a ambição do outro, eu meço a minha. Você vai contratar um jovem de 18 anos, que seja, e vai querer que esse cara queira, sei lá, ganhar um Nobel? Às vezes esse cara só quer pagar a faculdade dele, só quer sair da casa dos pais. Ele só quer... Uma vez eu fui dar um workshop no Rio de Janeiro, e eu fiz essa pergunta para a equipe, falei: galera, eu quero que vocês falem para mim quais são os seus sonhos. E Simon é o nome do menino, eu não esqueço, ele falou assim para mim: Vitor, o meu sonho é fazer um puxadinho na minha casa. E eu vou trabalhar e vou bater meta para fazer o meu puxadinho. Maravilhoso! Maravilhoso! Insano, vai mesmo! Vai mesmo! Tinha uma outra menina que falou assim: Vitor, eu quero bater meta porque eu quero casar. Putz. Bom, se é o que você quer, Deus abençoe e multiplique. Mas assim, então o que eu quero dizer com isso é que se você não contrata, se você não busca pessoas com propósito, ou se você não ensina as pessoas que estão do seu lado a ter propósito, não mostra para ela o quão valioso é ter propósito, por que vocês acham que eles vão atender o seu cliente bem? O atendimento não é quando o cliente está na loja. Equipes motivadas são equipes conscientes e equipes treinadas vendem mais. Se você acha que investir, por exemplo, em educação, ou seja, você enquanto empresário investir em educação para os seus funcionários, ou você enquanto pessoa investir em educação para você, é gasto, começa por aí. Você vai ver, em um mês, você vai começar a atender melhor. Você vai começar a ouvir melhor o seu cliente, você vai começar a entender melhor as dores do seu cliente. Porque não adianta nada se saber, por exemplo, adianta sempre que eu vendo esse curso, tá? Saber o que é atendimento mudo, o que é atendimento relacional, e como que faz para fazer, o que é técnica VAC, visual, auditivo, sinestésico. É importantíssimo. Né? Não vou cair em contradição. Mas é importantíssimo, só que nada disso adianta se eu não souber por que eu vou usar isso. Não só como eu vou usar. Né? Então, eu quis falar para vocês de atendimento, falando de propósito e falando dessa sinergia que tem que ter a saúde mental, né, a técnica de visual merchandising e tudo que todos os palestrantes falaram aqui, porque é assim que você começa a se treinar, é assim que você começa a treinar a sua equipe. Esse evento só fez sentido quando eu lembrei do porquê que ele existe. Todo o trabalho que nós tivemos, para fazer esse negócio sair do papel, só fez sentido porque eu lembrei o porquê que ele existe. Sabe, gente? Então, quando vocês voltarem para a loja, para a empresa de vocês, lembrem sempre que o seu cliente
vai ser sempre reflexo do seu atendimento. E se está faltando cliente, está faltando atendimento. E se você tem atendimento e não tem cliente, você precisa me contratar. Ponto é que eu quero que vocês saiam daqui transformados. De verdade. Não pelas minhas falas, mas por tudo que vocês tiveram a oportunidade de ouvir aqui. Tá? Porque isso é um pouquinho do que o conhecimento pode proporcionar para vocês. E ninguém tira isso, ninguém nunca vai tirar isso de vocês. Tá? E isso traz mais venda, isso traz mais dinheiro, isso faz com que você prospere. Tá? Porque eu não sou um cara religioso, mas eu acredito muito em Deus, e eu acredito numa parada muito importante que é assim, ó, Deus honra. Ele não te dá nada. Ele te dá, talvez, a oportunidade, mas ele honra. Ele honra quando você sai da sua cama e vai trabalhar, ele honra quando você toma uma atitude, ele honra quando você lê um livro, ele honra quando você toma uma decisão positiva, ele honra quando você arrisca, ele honra. E aí você pode entender Deus de acordo com a sua crença. Tá? Eu estou falando da minha. Então, quando você pensar que algo não está acontecendo na sua vida, a gente vive numa baita bolha, tá? Reflita o quanto você está fazendo de esforço para sair da inércia, para tirar o teu trator da lama. Provavelmente, se você está na merda, é porque você se colocou lá e não quis sair. Muitas vezes é isso. E a gente tende a culpar todo mundo, menos a única pessoa que é responsável pelo seu sucesso, que é você. Eu estou terminando, eu não sei quanto tempo deu a minha palestra, porque eu não cronometrei, mas eu queria antes fazer alguns agradecimentos e um pedido para vocês. E esse pedido também fica um ensinamento, porque quando um cliente comprar na loja de vocês, vocês podem pedir para ele, tá? Me marca no Instagram, me recomenda no Google, não há problema em pedir isso para o seu cliente, tá? Eu queria fazer o agradecimento e o pedido. Os agradecimentos, o primeiro agradecimento é ao Douglas. Você pode levantar, galera, para te ver? Eu gostaria muito de poder agradecer ao Lucão também, mas ele não está aí. Eu gostaria de agradecer a vocês, porque a quantidade de lugar vazio aqui reflete a quantidade de pessoas que tomam decisões e depois vão responsabilizar os outros. Tá? E algumas verdades são duras de ouvir, mas elas são verdades. Eu também queria agradecer aos nossos patrocinadores, todos eles. Esse evento só foi gratuito, e isso me assusta mais das pessoas não virem por causa dos patrocinadores. A Rob, o pessoal da Rob está aí, está sempre comigo. Tá? O Dieguinho, que, cara, além de ter dado um puta de um show aqui, falando, cara, foda, do caralho. E ele virou para mim e falou assim, eu quero estar nesse evento como patrocinador. Ele já era palestrante, não foi uma coisa que levou a outra. Ele falou, eu quero valorizar esse evento, eu quero estar presente. A Rob foi a mesma decisão, a Magi foi a mesma decisão. A GLW, a Design Euro, a Tangerina, ao Sandrão, agradecer a todos vocês. E eu não podia deixar de agradecer, apesar de isso aqui ser um pouco mais marqueteiro do que ensinamento, porque essas pessoas acreditaram, acima de tudo, em mim, né? Porque, isso aqui era só um post bonito no Instagram. E agora ele é uma verdade, graças aos patrocinadores, a vocês e a mim, né? Porque senão... Certo? E o pedido que eu queria fazer é porque para mim vai ser muito importante a gente fazer uma foto. Só que está tudo muito disperso, então assim, eu sei que, vou tirar um pouquinho vocês da zona de conforto, mas vocês já vão levantar para ir embora mesmo, então assim, dão uma juntada assim, ó. E aí a gente faz uma foto foda para ficar para a história como primeiro conexão, que teve 40 e poucas pessoas, para de repente um 10º que vai ter 4.000. Né? Oi. Cara, se tem uma coisa que eu faço é honrar quem acredita em mim, tá? Então, assim, vocês podem ter certeza que vocês vão ter muitas coisas de benefício. Eu queria que vocês, não esqueçam do QR Code aqui e da mentoria, tá? No precinho. Na verdade, nada custa, né? Tudo vale. Então, inclusive já tem um possível cliente aqui, por favor, muito obrigado. Não, vai tirar de lá para cá. Aqui, ó. Aí, olha que família bonita. Ah, tá louco.
Obrigado, galera. Vocês são foda. Isso aqui tem um significado absurdo. Ah, e ó, antes que eu esqueça, eu queria agradecer os palestrantes, né? Todos eles. Cara, todos. Rico, Carla, Dieguinho. Nossa, eu fico. É foda pra mim, tá? Luiz Fernando. São pessoas que vão além de serem palestrantes, como se isso fosse algo pequeno, mas assim, para mim tem um significado que é surreal e absurdo. Porque são pessoas que, quando eu virei e falei assim, cara, eu queria que você palestrasse, eu queria que você falasse um pouco. Vamos embora. Vamos. A Carla foi, acho que, a primeira que eu chamei e eu desmarquei com ela umas 3 vezes, né? Desmarquei porque eu estava com caganeira de medo de fazer esse evento, gente. E é isso. Vai ser em julho, vai ser em agosto, vai ser em outubro. E foi, rolou. Finalmente. Eu vou ficar... Onde eu fico? Aqui? Eu vou ficar na frente do dono, não vou? Chama todo mundo aí. Maldade.